Sâmia, você tem 20 minutos para a apresentação, com 10 de prorrogação. Gostaria que você fizesse em 20 minutos, por favor. Você pode fazer a apresentação dos slides ou então somente dizer o que é o seu trabalho, tá bom? São 18 horas e 8 minutos, você tem a palavra. Okay. Boa noite já, né? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a banca, na pessoa do Dr. Arlen José, meu orientador, Dr. Darmo Antônio, né, que tive a grata satisfação de aceitar o convite de participar da banca. Professora Ilma Ferreira, muito obrigada, né, está presente também. Eu vou abrir aqui o slide para começar a apresentação. Um momento. Pois bem, o tema de hoje é um estudo sobre as medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade em Porto Velho no período de 2019 a 2021. Por que foi escolhido a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade? Porque são as medidas socioeducativas executadas, em especial, pelo município de Porto Velho, né? Cada município executa a medida socioeducativa em meio aberto, né, na sua esfera, com o suporte estadual e federal, né, com os cofinanciamentos. Aqui nós temos um breve linha do tempo dos principais marcos históricos dos direitos da criança e do adolescente. Começamos com o Código Criminal, em 1830, onde os menores de 14 anos poderiam responder um processo criminal desde que tivessem agido com discernimento. Nas casas de correção, até 17 anos, e pelo período que o juiz fixasse. Então, não tinha um limite máximo de 3 anos, como hoje nós temos, para a fixação da internação, né, por exemplo. Era pelo período que o juiz fixasse, até a idade de 17 anos. Posteriormente, nós tivemos o Código Penal de 1890. Nele, havia punição das crianças acima de 9 anos e menores de 14 anos, desde que obrassem com discernimento também. Aqui, vejamos que a idade diminuiu, né? A partir dos 9 anos, se fosse caracterizado o discernimento da criança, ela já poderia ser punida em estabelecimentos disciplinares industriais. Posteriormente, nós temos, em 1926, o Código de Menores, o Código Menorista, né, o Código da Doutrina da Situação Irregular, onde nós tínhamos 5 possibilidades, 5 espécies de crianças e adolescentes. Tinha as crianças de primeira idade, que eram as menores de 2 anos, tinha os infantes expostos, que eram aqueles menores de 6 anos abandonados, tinham os menores vadios, que eram aqueles que eram desobedientes, que passavam a maior parte do tempo na rua, ou aqueles que moravam mesmo, eram pessoas em situação de rua. Tinha os menores delinquentes, que eram aqueles que praticavam atos infracionais, e tinha os menores moralmente pervertidos ou com persistente tendência ao delito, que eram aqueles que vinham a voltar a delinquir, eram os reincidentes. Em 1927, nós tivemos uma consolidação das leis de assistência e proteção a menores, onde a minoridade, a punição, né, podia ser a partir dos 14 anos, né? Em hipótese alguma, ele admitia o processo criminal a menores de 14 anos, e tinha que ter um juízo privativo para o julgamento desses adolescentes. Posteriormente, nós tivemos o Código de Menores de 1943, né, que tinha medidas aplicáveis a menores infratores. Em 1945, tivemos a criação da ONU, após a Segunda Grande Guerra Mundial. 3 anos depois, em 1948, tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi um marco muito importante para a humanidade, né, essa Declaração Universal.
Em 1967, tivemos outra legislação aplicável a menores infratores, que durou até o ano seguinte, que alterou essa lei em 1968. 1979 foi o Ano Internacional da Criança. Esse ano foi o 20º aniversário da Declaração dos Direitos da Criança, que foi declarado pela ONU, né, o Ano Internacional da Criança. A partir de 1988, nós tivemos um boom do crescimento dos direitos da criança e do adolescente, com a Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã. No artigo 226 diz que a família é a base da sociedade, e também prevê direitos fundamentais especiais da criança e do adolescente. Em 1990, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde deixa de existir a doutrina da circulação irregular e passa a existir a doutrina da proteção integral. A criança e o adolescente são detentores da proteção integral do Estado, da família e da sociedade. Em 90, no mesmo ano, nós tivemos a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança no Brasil. Em 1991, tivemos a criação do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, tá? É o Conselho de Direitos na esfera federal. Através dele, tivemos várias resoluções onde previam o funcionamento de estruturas administrativas para melhor atender as crianças e os adolescentes. Em 93, nós tivemos a Lei Orgânica de Assistência Social, que previu as crianças e aos adolescentes que fossem deficientes, possuíssem alguma deficiência física, mental, enfim, que fossem garantir o benefício de prestação continuada, né, no âmbito da assistência social, no valor do salário mínimo. Em 2009, nós tivemos o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é a principal lei que nós temos. Então, vou adentrar agora na diferença de medida socioeducativa e medidas protetivas. Deixa eu botar aqui. Primeiro, nós temos a advertência. A advertência, ela tem um caráter socioeducativo, ela é feita na própria audiência com o juiz, né? O juiz, ali, reserva um momento da audiência para advertir o adolescente que, caso ele volte a delinquir, as consequências que aquilo pode acarretar para a vida dele. A obrigação de reparar o dano, que em atos infracionais de natureza patrimonial. Temos a prestação de serviços à comunidade, que tem que ser executada em período não superior a 6 meses. Temos a liberdade assistida, e, ao passo que a prestação de serviço à comunidade não pode ultrapassar 6 meses, a liberdade assistida tem um período mínimo de 6 meses, onde o adolescente é acompanhado por um orientador, ou na falta deste orientador, pelo profissional da medida socioeducativa de meio aberto. Temos a semi-liberdade, que é a transição para o aberto, visando a escolarização e a profissionalização, e temos a internação, que é a medida extrema, excepcional, pelo período máximo de 3 anos. Muitas vezes ocorre do adolescente chegar no período de 18 anos, né, e continuar internado. Isso pode acontecer até a idade de 21 anos. Quando é a única hipótese, né, quando a medida socioeducativa passa a idade dos 18 anos e pode chegar até os 21, nunca ultrapassando os 21 anos. A medida socioeducativa, ela tem um caráter socioeducativo, que é o caráter pedagógico, tem o caráter punitivo e o caráter preventivo, a fim de evitar a reincidência do infrator. E as medidas protetivas são aquelas aplicadas às crianças que cometem atos infracionais. A elas não são aplicadas medidas socioeducativas, são aplicadas medidas protetivas. Mas não só às crianças, aos adolescentes também podem ser aplicadas medidas protetivas, nada impede. Podem ser aplicadas cumulativamente ou não com as medidas socioeducativas. Aqui eu trago o cronograma do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, ele é dividido em proteção social básica e proteção social especial.
A proteção social básica, ela é para atendimento dos indivíduos em vulnerabilidade social. Nele contempla programas de transferência de renda, programas de fortalecimento de vínculos familiares, entre outros. Não é o caso aqui em questão. Em questão, nós temos o Programa Social Especial, PSE, que é dividido em média e alta complexidade. A alta complexidade são quando nós temos as crianças e adolescentes em acolhimento institucional, né? Ou porque não tem um pai, não tem uma mãe, não tem algum responsável por ela e precisa estar acolhida, ou passou por alguma situação de vulnerabilidade, de risco de vida e precisou estar ali naquele acolhimento institucional. E temos a média complexidade, que é onde está inserido o serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Ele foi inserido no SUAS, ele foi inserido no município de Porto Velho em 2007, através do projeto Fênix, que é uma árvore, o Fênix é uma árvore mitológica, todos conhecem, né? Que ressurge das cinzas. Então, essa é a ideia do projeto Fênix no município de Porto Velho. Tirar aquele jovem da situação de ato infracional e levá-lo a uma situação onde ele tenha todos os direitos garantidos, a educação, a saúde, o lazer, enfim. Aqui nós temos o sistema de garantias de direito. Ficou quebrado aqui no slide, mas é o SENASE. O SENASE ele é composto pelo Sistema Educacional, Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema de Justiça e Segurança Pública, neste caso aqui, para semi-liberdade e internação. E o Sistema de Justiça para todas as medidas protetivas e medidas socioeducativas. E aqui nós temos vários conselhos de direitos, né, nessa figura do lado esquerdo. Os conselhos de direitos, nós temos os órgãos da justiça, nós temos as polícias, as secretarias municipais, e isso. E o Sistema Único de Assistência Social, conforme preconiza a norma de operações básicas de recursos humanos do SUAS, a nova SUAS RH, ela diz que a cada 50 adolescentes no CREAS de medida socioeducativa, tem que haver um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio para abordagem dos usuários e um auxiliar administrativo. Nesse trabalho, foi feita a entrevista da Secretaria Estadual de Assistência Social, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Medida Socioeducativa. Nesse, foi entrevistado a psicóloga e assistente social, que estão há mais de 10 anos nesse serviço, e entrevistei também o juiz titular da vara, né, no período de 2019 a 2021. Neste ano, ele está na corregedoria, não está presente na vara, mas pude entrevistá-lo, né, tive a grata satisfação de entrevistá-lo. E aqui, a fonte que eu tive dos dados quantitativos foi a CEAS que me forneceu. É um dos anexos da monografia que os senhores podem ver. Nós vemos que nós tivemos um decréscimo, né? Houve talvez devido à pandemia do Covid-19, mas tivemos cada vez menos está sendo aplicadas medidas socioeducativas em meio aberto. Nós estamos tendo também outro fator que incide mais a questão da internação, é o fato dos nossos adolescentes estarem cada vez mais envolvidos com facções criminosas. Isso está, a maioria dos adolescentes cumprindo, que praticam ato infracional, a maioria deles hoje, infelizmente, são faccionados. E as minhas considerações finais. Nas entrevistas que eu realizei com as técnicas do serviço, eu pude verificar que o perfil socioeconômico dos menores no cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto é um perfil socioeconômico vulnerável, economicamente falando.
é um perfil de escolaridade baixa, a maioria tem do 5º ano ou 6º ano. Isso impossibilita até que eles possam participar de cursos profissionalizantes, porque a maioria dos cursos que são oferecidos com, no mínimo, um ensino fundamental completo. A estrutura do poder executivo é defasado, é muito precário. Nós tivemos época em que tinha cerca de mais de 30 assistentes sociais e psicólogos, né, atuando nesse serviço. Hoje nós temos cerca de seis técnicos no total, entre eles assistentes sociais e psicólogos. É uma estrutura muito precária. Veículo para visita domiciliar dos adolescentes é um veículo compartilhado com outros serviços do CREAS, então é precário também. A comunicação entre o Poder Judiciário e o serviço da medida socioeducativa, na entrevista que eu fiz com um juiz titular da vara, eu pude observar que durante a gestão dele houve bastante comunicação do judiciário com o serviço, mas que foi perdido agora nesse ano, né? Ao observar a entrevista das técnicas, pode-se ver uma reclamação nesse sentido, e não há mais esse elo, esse contato judiciário com o serviço de medida socioeducativa. Foi verificado também que não há profissionalização dos técnicos. Então, assim, um psicólogo e um assistente social, eles terminam a faculdade, fazem um concurso e são inseridos ali naquele serviço sem um mínimo de capacitação, porque é um serviço muito específico, né, que demanda uma especialização melhor, né, e essa capacitação não é feita pelo município. Recentemente, nós tivemos, agora neste mês, o 5º Congresso de Mediação Educativa do Tribunal de Justiça. Né? O Tribunal de Justiça fez e deu abertura a todos os atores sociais, né, que atuam de forma direta ou indireta na medida socioeducativa, tanto de meio aberto quanto de meio fechado. Foi visto também que a rede intersetorial não funciona. Hoje, se é necessário colocar um adolescente na escola, tem que ser visto qual é a escola que é mais próximo da casa dele, senão o adolescente não tem interesse de estudar. A escola mais próxima, ao verificar que é um adolescente que já cometeu um ato infracional, ela acaba rejeitando aquele adolescente, acaba não aceitando o adolescente para a convivência junto com os outros. E a vigilância socioassistencial, primeiro eu tenho que explicar aos senhores o que seria. Ele é um termo político da assistência social. A vigilância, ela visa fazer estudos estatísticos, por exemplo, de territórios onde há maior a abrangência do público-alvo do serviço, no caso da medida socioeducativa. Por exemplo, no Bairro Areal é um bairro onde tem bastante menores infratores. Então, vamos trabalhar políticas públicas de prevenção naquele bairro. Hoje, existe o setor de vigilância socioassistencial, só que não é feito esse serviço preventivo, né? Como eu disse antes, a equipe de recursos humanos ela está muito defasada, né? Não contempla o que seria necessário, e nós temos baixa adesão dos serviços sociais territoriais das diversas políticas. Ao analisarmos as entrevistas das técnicas, nós podemos ver que tivemos épocas muito melhores, onde havia participação de entidades não governamentais, e até mesmo dos próprios órgãos do município, onde eles se conversavam e eles funcionavam para garantir aquele direito da criança ou do adolescente. Hoje, há essa dificuldade de encaminhamento para o CAPS-AD, né, onde é encaminhado o adolescente que possui algum vício de álcool ou drogas, e aquele adolescente passa por todo o procedimento normal como qualquer outra pessoa. Não há um atendimento prioritário conforme
preconiza a Constituição e o ECA, né? Enfim, são essas minhas considerações. Se os senhores tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sâmia. Professora Ilma. Boa tarde, mais uma vez. Primeiramente, parabenizar a Sâmia pelo estudo, pela escrita, pelo trabalho, parabenizar também o seu orientador, né, por estar junto com você, dando todos esses encaminhamentos para que fosse possível ser apresentado aqui, né, nesse momento. Então, a questão da educação, né, porque assim, eu não consigo desassociar, né, a política do sistema, né, de prevenção, né, que trata da socioeducação, dos processos educativos como um todo. Né? Para mim, isso tudo se integra, né, e faz parte do que nós precisamos para construir, de fato, o futuro da nossa nação. Gente, pensar a infância e pensar a adolescência deveria ser, né, o princípio, o meio e o fim de todos os processos sociais para a construção de uma cidadania, para a garantia de todos os direitos. Sâmia, eu concordo com você. É triste o que a gente vê. Há um esforço. É muito pouco. É muito pouco o que se tem. Recentemente, eu fiz um trabalho em algumas escolas aqui de Porto Velho. E o que eu ouvi de uma criança de 7 anos, que o sonho dele é ser igual ao pai. E aí, nessa conversa, que era um estudo mesmo que estava sendo feito, ele disse que o pai dele estava no urso branco, mas que logo ia sair, porque os parceiros iriam tirar. Então, assim, é triste o que a gente vê, né, no que diz respeito às medidas de proteção. É triste o que a gente vê a partir das experiências que já foi possível vivenciar, inclusive aqui na Escola da Magistratura, no projeto Se a Vida Ensina, Eu Sou Aprendiz, porque a gente tem uma expectativa, né, de mostrar para esses adolescentes uma possibilidade e que existe um mundo, né, diferente. Mas até que ponto, de fato, isso é possível fazer? Quais são as ferramentas que nós temos para demonstrar para essas crianças, né, e esses adolescentes que, de fato, é possível? Qual é a estrutura que existe, e eu estou falando estrutura mesmo no sistema educacional para isso? Não, gente. O que nós temos é o preconceito, o que nós temos ainda é a discriminação, o que nós temos ainda é os processos, né, de expulsão. Quando eu falo isso, expulsão, é literalmente. Ainda que se diga, olha, estamos trabalhando... Mas não é assim que as coisas verdadeiramente acontecem. Uma vez o doutor Arlen me disse, eu registrei isso até numa rede social, que quando não se constrói escolas, se constrói presídios. E é isso. A educação, infelizmente, né, não é prioridade. E eu não vejo um outro caminho para se transformar essa sociedade, para apontar possibilidade de transformação para essas crianças e para esses adolescentes, que não seja a educação. Eu digo para você, Sâmia, que esse estudo, ele necessariamente precisa ser mais aprofundado,
de uma forma ainda mais interdisciplinar. Você trouxe de uma forma muito boa o papel das redes, né? Só que, infelizmente, essa conexão na prática ela não acontece. E se ela não acontece, a política, né, implementada não se estabelece. Enquanto não houver um olhar direto, né, das autoridades. Você trouxe uma outra consideração em relação ao poder legislativo. É lento, Sânia. É muito lento para se pensar coisas urgentes. Então, o que eu posso dizer para você é desejar que outros projetos, que outros estudos se estabeleçam para ampliar essa discussão, para levar essa discussão cada vez mais para autoridades como as que estão aqui presentes, para as instituições que necessariamente devem atuar diretamente sobre essa questão. E continuar sonhando, né, que é possível um país novo, renovado e transformado por meio da educação. É triste o que acontece com as nossas crianças. É triste o que a gente ainda enxerga. E é mais triste ainda de se verificar que existe a possibilidade de uma melhora. E muitas vezes eu estou dizendo isso como educadora. Falta vontade. Falta um desejo e vontade política de fazer as coisas acontecer. Eu fiquei aqui olhando todos esses marcos, é algo que me interessa muito, né, em relação aos marcos teóricos sobre a questão da socioeducação e do adolescente em si. E o que dói, e dói de verdade, é verificar que muda-se a letra da lei, mas o resultado, infelizmente, ainda é o mesmo. Parabéns pelo trabalho, Sânia. Muito bom. Muito bom. Parabéns, doutora Arlen. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, desse maravilhoso trabalho e vivenciar esse momento com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Dalmo. Sâmia, meus parabéns. Gostaria de te cumprimentar, né, e cumprimentar a doutora Arlen, a professora doutora Ilma. Ler o seu trabalho foi muito gostoso, né? Foi um trabalho uma escrita muito fluida, né? Desde dos agradecimentos, né? Da música dos Racionais que você trouxe, e já partiu dali o que seria o desenvolvimento do trabalho. E, efetivamente, além de ter sido gostoso, mas me foi muito doído também, né? Porque me trouxe aqui, me lembrou bastante a minha dissertação final do mestrado, quando, em 2010, nessa dissertação, eu dizia que o Poder Judiciário podia ser um grande colaborador para que o Poder Executivo, né, fizesse suas políticas públicas, né? E, com base nisso, seria necessária a criação de sistemas, de cadastros, que na época não existia, né? Hoje nós temos aí o cadastro do adolescente em conflito com a lei, né? Cadastro de adolescentes apreendidos, né? Cadastro Nacional de Adoção, mas à época não se falava disso, né? Nós sonhávamos com os cadastros, imaginando que, com a criação dos mesmos, o Poder Judiciário poderia dizer assim: olha, Poder Executivo, nós estamos aqui com essas demandas, né, que em determinado bairro se tem mais violência do que outro bairro,
que o adolescente está sendo mais cooptado para o tráfico de drogas em determinada região, que não está havendo escolas em determinado lugar, mas, infelizmente, lendo o seu trabalho, né, de uma dissertação de 12 anos atrás, eu constato aquilo que eu tinha muita vontade de pesquisar, se o sistema havia evoluído, crescido, né? E nesse aspecto eu vi que houve alguns aspectos organizacionais que evoluíram, mas, a grosso modo, a aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto ainda continua a ser muito deficiente, né? Talvez pelo pouco olhar que se tem em relação justamente à política pública, que você bem trouxe, né, no seu trabalho, dissertando muito. Olha, como a professora Ilma recomendou, eu também recomendo que você futuramente aprofunde nesse assunto, num mestrado, num doutorado, porque nós estamos aqui numa questão social muito importante, né? Todo reflexo de criança e adolescente hoje vai ter um futuro em relação ao desenvolvimento social, em relação à diminuição da criminalidade, né, em relação à empregabilidade desses adolescentes, a diminuição da carga de ociosidade, né, em relação a também a questão de uma construção de uma sociedade mais equânime e justa. Então, Sâmia, como eu disse, foi ótimo ler o seu trabalho, porque ele foi um trabalho muito bem construído, muito bem dissertado. Você trouxe questões importantíssimas. Comungo de você de todas as suas conclusões, de todos os seus entendimentos. E faço votos que você leve adiante essa pesquisa tão bem feita. Parabéns. Obrigada. Boa noite mais uma vez, senhores avaliadores, professora Ilma, professor Dalmo, Sâmia. Hoje é a quarta banca que a gente faz, né? E, assim, respeitando todos aqueles que estiveram comigo nesses dias, para a gente trazer esse trabalho para cá, o da Sâmia foi o trabalho que mais me incomodou. E ele me incomodou porque é razoável que a gente entenda que o jovem não pode ser tratado, né, como adulto. E o tratamento dispensado para essas pessoas é de adulto. Eles mudam o nome porque é só simbólico, mas a forma da política pública que é utilizada, ela é de uma pobreza, e ela é de uma pobreza moral. Ela não é só uma pobreza política e muito menos de engajamento de orçamento. Ela é uma pobreza moral nossa da sociedade. É inadmissível a gente estimular que esses jovens participem de facções criminosas. E a nossa forma de estímulo é levando-os para os cárceres, para os isolamentos. Eu tive uma experiência terrível no pouco tempo que eu passei lidando com os adolescentes que são submetidos a medidas de internação. Certa feita eu fiz uma oportunidade lá na Rio de Janeiro para ver o que estava acontecendo, que havia muita reclamação, e cheguei lá. Sem avisar, e era umas 10 horas da manhã. Caiu minha conexão, eu estou voltando aqui. Tá? Então, eu perguntei para o gestor por que os adolescentes não estavam na atividade educativa ou alguma atividade de lazer.
Ele disse que eles se recusavam a sair. E eu achei estranho isso, né? E eu fui até elas. Quando eu cheguei lá, eu recebi uma resposta assim que até hoje me choca bastante. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas está oscilando demais minha internet. Eu vou ser o mais breve possível. Mas só para terminar essa história. O adolescente me fala assim, nós não saímos porque eles querem que a gente jogue futebol na quadra, descalço, porque nós não temos tênis. Então, isso beira, assim, uma sabe? Eu não consigo conceber como isso é feito. Eu não consigo conceber que na contratação desses profissionais, os profissionais não são treinados efetivamente para lidar com os adolescentes. Nós tivemos uma tragédia terrível agora lá em Santos, de um adolescente, né, estimulado pelo discurso de ódio que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, e pelas formas, como as informações nos chegam, pelas redes sociais. Isso, né, hoje se discute, inclusive, a participação paterna, que o pai era policial, e parece que deixava as armas de forma disponível. Não sei. Muito precoce falar sobre isso ainda. E até é irresponsável dizer isso. Mas, de qualquer maneira, um adolescente que entra na escola e mata pessoas, né, é preocupante, a gente tem que saber o que está acontecendo. E o sistema, ele é um sistema difícil. E por que isso me deixou tão assim, incomodado? É porque a gente não tem mecanismos que são efetivos, a gente tem mecanismos que são cosméticos. Isso me incomoda. Me incomoda o ativismo judicial, mas muitas vezes é somente com ele que as coisas vão fluir. E isso não é bom. Não é bom porque não é o papel da gente, nem como corregedor de presídios, né? E nem como ouvidores e auditores do sistema de internação de adolescentes em conflito com a lei. Então, mas é um papel que ele acaba tendo que ser construído. Eu lembro que o professor Dalbo, certa feita, ele estava numa vara de violência e eu tinha chegado no interior. E eu fui substituí-lo lá por motivos da jurisdição. E o que mais me tocava é que a violência feita contra as crianças, normalmente, ela é doméstica. Né? Ela é uma violência que está dentro do lar. Alguns casos, lógico, né, escapam isso, eu não tenho os números agora, então seria precipitado falar sobre isso. Mas, ora, se eu não tenho um mecanismo de prevenção, seja no lar, né, se eu não tenho um mecanismo de esclarecimento, né, em toda a sociedade, eu vou ter uma sociedade que efetivamente agride essas crianças. E as agressões, elas vão ter eco, e o eco é aqui na rua. E o eco são adolescentes violentos, são exemplos que são com difícil capacidade de evitar, né? Porque aqueles exemplos levam a outras atitudes. Há um desrespeito muito grande nessa hora, penso e vejo, pela capacidade que nós temos, enquanto profissionais da área, de executarmos medidas. O professor Dalmo deve lembrar que, certa feita, antes só tinha uma vara, e o colega que estava lá, o GT desembargador, ele fixou uma multa no Estado, para o Estado construir um estabelecimento para né, receber esses adolescentes. Essa multa já estava estratosférica. A gente já não tinha mais nem... Era assim, coisas da época, que valores assim... E o Estado não se preocupava com isso. Porque adolescente, né, não é o resultado que se espera. Então, especialmente aqueles que são excluídos. Né? As pessoas começam a se tocar, por exemplo, com um adolescente de classe média, ele é encontrado, sei lá, traficando êxtase, né, com 1.000 comprimidos de êxtase. Porque não é pelo tráfico em si, mas é especialmente porque ele é filho de alguém que é conhecido. E isso choca, porque o cara é meu vizinho, porque, né, isso choca. Mas aqueles que estão lá no fim da linha, eles não são capazes de, com aqueles
são há um ato de atenção, eu não estou normalizando, mas vários atos desses, por exemplo, o que faz um cara com 14 anos, né, um adolescente com 14 anos, ser membro do PCC? Eu chamo isso de fenômeno Nike. E o fenômeno Nike é assim, o vizinho dele é membro do PCC, da idade dele tem o Nike, ele tem uma sandália japonesa, uma sandália, né, que quando cai tem que colocar um preguinho lá para poder... Aí ele quer o Nike. E essa sedução do comércio ilícito, ela vira efetivamente um ciclo vicioso. E a gente não consegue compreender isso, que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de uma escola integral, né? Precisa saber como os pais deles vivem, precisa saber que participação é a nossa nisso tudo. Nossa, quando eu falo, é sociedade, não é poder judiciário. Porque o poder judiciário só trata de coisas do passado. Só depois que aconteceu que a gente chega. Então, medidas de prevenção, nós temos equipes sensacionais, pessoas que trabalham assim, são dispostas, muitas vezes de forma voluntária, para tentar mitigar essa dor. Nós, na Escola da Magistratura, temos uma oficina que é a oficina, que é a clínica de métodos adequados de soluções de conflitos, mas que trabalha especialmente com os pais também, né? Então, isso é legal, mas é muito pouco. Por que é muito pouco? Na medida que nós temos uma exclusão enorme, esse papel que a gente está fazendo é tentando preencher lacunas que o Estado efetivo precisa trabalhar com isso. Essa nossa provocação é fundamental. E aí que vem a pesquisa da Sâmbia, quando ela vai lá, ela conversa, né, e chega a algumas conclusões, como o professor Dalmo falou, que nós somos assim, fadados a concordar com tudo. Há uma inércia, há um incômodo e há uma dor que a gente carrega, né? Como fazer isso? Então, eu acho que o despertar desse trabalho, a mim, trouxe essa condição, tá? Então, assim, eu gostei muito do trabalho dela, lógico que eu sou suspeito, né? Sou orientador, então é feito a quatro mãos. Mas o esforço que ela teve e o insight que ela teve com relação a esses problemas nos dão, de alguma forma, né, um certo alento de preocupação. E precisa despertar, a gente precisa sair desse momento, que é um momento muito ruim, um momento de estagnação, e um momento que a gente despreza aqueles que são o futuro, né, aqueles que nós esperamos. Eu estou fora de Rondônia, eu estou na casa da minha mãe, tem 80 anos. E uma grande preocupação, na época que meu pai era vivo, né, era quem ia colher o meu avô que tinha Alzheimer. O meu pai e meu tio, eles só faltavam se engalfinhar para dizer que o meu avô tinha que ficar na casa de um e de outro. Então, eles dividiam, né? Então, porque eles tiveram isso lá atrás, da responsabilidade que é cuidar daqueles que são idosos, especialmente os pais dele. Né? Será que esses garotos, aquele garoto que está se espelhando no pai, que está enclausurado no urso branco, será que lá na frente ele vai viver? A gente sabe que isso é uma realidade, então não há longevidade, não. Então, assim, é isso que me preocupa, por isso que doeu tanto ela mexer com isso, né? Então, eu acho que foi um trabalho muito legal, tá? Parabéns, tá, Sâmia? E é um trabalho que realmente tem a nós uma ferramenta muito forte de nos preencher aqui. Tá? Eu acho que, Sâmia, tu está aí ou eu caí? Eu fico sempre confuso. Sâmia? O senhor está aqui. O Dalmo tá fazendo. Tudo bem? Bem. Não te ouço. O senhor me Tá. ouve agora? É o seguinte, a gente vai para uma sala agora, eu vou pedir... Rodolfo, você está aí com a gente ainda? Isso, perfeito. Eu vou entrar numa sala agora, tá? E você aguarda um pouquinho que a gente vai fazer sua avaliação, tá? Tudo bem, obrigada.
Sâmia, eu quero dizer que você foi aprovada, né, com a nota máxima, parabéns. Né, o seu trabalho foi muito legal, um trabalho que toca muito a gente, né, e a gente espera que você continue, especialmente nesse tema, que é um tema de muita carência e que precisa ser discutido pela sociedade, tá? Deus abençoe você, sua família, e agora gostaríamos de ouvir suas considerações. Obrigada, só tenho que agradecer, né? Agradeço a todos, em especial ao doutor Arlen, que me aguentou finais de semana, à noite, né? Perturbando. Doutor, o que o senhor acha desse livro? O que o senhor acha desse tema? E sempre esteve disponível para me ajudar. Doutor Dalmo, que não pensou duas vezes em aceitar o convite para participar da banca. O senhor não sabe a estima, a consideração que eu tenho pelo senhor, que foi meu professor na Emeron, né? Doutora Ilma também, que foi minha ponte na Emeron, me ajudou muito. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, né? E, com certeza, eu pretendo continuar, né, uma tese de mestrado, esse mesmo assunto, né, é um assunto que precisa ser bastante discutido ainda. E é isso, eu tenho só gratidão a vocês. Obrigado. Obrigado. Professora, e vamos para as suas considerações derradeiras. Só aproveitar aqui e interromper rapidinho. O doutor Rodolfo, você está me ouvindo? O doutor Franklin está precisando do link da banca, tá? A professora Rosalina está me pedindo aqui no privado. Assim, as minhas considerações é dizer parabéns, Sâmia, tá? Eu considero ser um estudo altamente relevante. Precisamos pensar o sistema, precisamos pensar a socioeducação, precisamos pensar a educação como um todo, precisamos pensar as políticas educacionais como prioritárias, da mesma forma que são as políticas de saúde. Tá? Talvez, no dia que trouxermos a aproximação entre essas políticas, vamos encontrar uma sociedade muito mais saudável. Então, parabéns, obrigada mais uma vez por estar aqui junto com o doutor Arlen, o doutor Dalmo e com você. Obrigada, Sâmia. Obrigada. Professor Dalmo. Bem, parabéns, Sâmia, parabéns mesmo. Continue escrevendo, que você tem uma escrita muito boa, né? Escreva mesmo, né? Continue aí nas suas pesquisas científicas, porque você já demonstrou que tem muito a contribuir com a nossa doutrina nacional, até mesmo internacional, né? Nós temos um sistema muito parecido com a América Latina e como um todo. Então, explore esse potencial que você tem. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado, forte abraço a todos, né? E vamos trabalhando. Fiquem com Deus. Bem, até logo.